Graça e paz, boa noite, sejam todos bem-vindos, à página da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia, aqui de São Bento do Trairi. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a lição A Igreja e Sua Organização. Já faz algum tempo que esses temas vêm nos acompanhando, tendo em vista a importância, a relevância desses temas para a igreja, a organização e o desenvolvimento da igreja cristã atual. E aqui ela serve também para um texto eclesiástico de várias igrejas, denominações. Estamos estudando sobre o tema da zeladoria, mantendo a casa do Senhor asseada e em ordem. Essa lição foi escrita pelo pastor Neri e a irmã Fernanda, Leite. E estará aqui conosco o pastor Neri, que tão gentilmente, e pacientemente também, pastor Neri, aceitou o convite para participar conosco desse estudo, para trazer suas contribuições. E aqui nós vamos começar a estudar e debater esse tema, e o pastor aqui Neri está convidado a participar conosco. Ele vai trazer aí a sua saudação inicial, e aí nós vamos poder aí ter uma conversa amiga, uma conversa bem produtiva sobre esse tema da zeladoria. Amém. Graça e paz a todos os ouvintes, aqueles que estão ouvindo nesse momento, que irão ouvir em breve, futuramente, que possa ser proveitoso para a sua vida, para a sua igreja, principalmente, e que isso possa também acrescentar nas tuas funções dentro da igreja, Porque cada um de nós podemos ser usado grandemente pelo Senhor na causa do Senhor, no ide por todo mundo e pregar o evangelho, e também dentro do templo, dentro do pátio, dentro daquilo que nós precisamos fazer para Deus internamente. Amém. Que Deus use em todas as áreas. Amém, aleluia, graças a Deus, pastor Neri. Bênção, Bênção. Nós ficamos muito felizes por essa participação. Amém. Assim, pastor, quando a gente fala desse tema, zeladoria, a gente pensa muito no contexto do templo do Velho Testamento, contexto Velho Testamentário, porque nós partimos do princípio de que havia uma organização lá no templo do Antigo Testamento, A gente pode pensar assim, que o templo lá no Velho Testamento, ele era organizado, ele era asseado, como foi a palavra aí usada aí pelo pastor, no tema, o título da lição. Mas a gente não pode, às vezes fica pensando como seria essa ordem no Novo Testamento, Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E como resolver, pastor, esse problema? Se Deus não habita em templo feito por mãos humanas, como é que nós devemos ainda ter tanto zelo, dar tanta importância a essa questão da zeladoria na igreja? Amém, irmãos. Sobre essa questão, nós podemos pensar assim, a gente não tem como não lembrar dos desigrejados, Aqueles que alegam que hoje não se precisa mais existir a igreja. Mas, se nós formos parar e fazer uma pergunta para nós mesmos, será que Deus cabe, na sua grandeza, ele cabe dentro de um templo, dentro de uma igreja, ou mesmo dentro do tabernáculo? Será que é possível colocar Deus lá dentro? Com certeza não é possível, Porque Deus é o Criador de todas as coisas e ele não é possível ser colocado dentro de algo que ele criou, Limitar Deus, Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a igreja, ela sempre existiu, como templo, no caso, no Antigo Testamento, e era algo que, para nós hoje, ele deve ser importante. Por quê? Porque para Deus sempre foi importante. Deus, ele é intenso e na sua intensidade,
ele habita em todos os lugares, nos céus dos céus. Eu gostaria de ler lá em Segunda Crônica, segundo livro de Crônicas, diz assim, no versículo 7, um pouco antes ele vai falar da construção do templo, o qual Davi queria construir, e acabou sendo construído pelo seu filho Salomão, né? E dentro desta oração, que começa lá no capítulo 6 de Segunda Crônicas, e Salomão diz assim, que é impossível colocar Deus dentro de um templo, limitar Deus dentro de um templo, é impossível até mesmo colocá-lo dentro dos céus, por causa do tamanho da sua grandeza. Mas mesmo assim, Deus aceitou a construção do templo. E nós vemos lá no capítulo 7, que diz assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto de sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. O que está dizendo aqui? Que Deus se alegrou com a construção do templo. Que havia um propósito para os seus filhos nesta construção do templo. Diz no versículo 2, que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Olha que lindo, meus irmãos. A gente consegue imaginar um momento de alegria ao coração de Deus quando o templo foi construído. E o versículo 14 ainda, de 2 Crônicas 7, um versículo muito conhecido, né? Que é muito dito nesses dias de pandemia, que diz assim, que muitos buscam a solução no homem, né? Nos governos, mas a palavra de Deus nos diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo muito conhecido, versículo 14. Mas olha que interessante o que diz no versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. O Senhor estaria atento às orações e o clamor daqueles que fossem orar no templo, mesmo Deus estando em todos os lugares. Então, meus irmãos, esta palavra poderosa de Deus nos mostra que o templo do Senhor é um local que dá alegria ao seu coração, né? É algo que nós devemos zelar, pela casa do Senhor. Isso desde o Antigo Testamento, e nós vemos na continuação no Novo Testamento, e vemos em Apocalipse a carta às 7 igrejas. Pastor, só um pouquinho, né? Antes de a gente entrar nessa questão aí do Novo Testamento, é interessante isso, porque não é um conceito neotestamentário de dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, né? O pastor deixou claro aí que desde o Velho Testamento Deus é muito grande para caber num tabernáculo, num templo. Mas mesmo assim havia sim uma proximidade, né, com a organização da igreja. Isso é muito interessante, pastor, muito interessante mesmo, essa abordagem. Sim. Mas, pastor, antes de irmos para o Novo Testamento, que o pastor nós encontramos quais são os fundamentos bíblicos, os fundamentos do Velho Testamento para justificar, aí depois a gente vai para o Novo Testamento, justificar a questão da zeladoria, né? Esse zelo com a casa do Senhor. A gente começou introduzindo, né? Mas a gente ainda não citou exemplos, e claro que o pastor já deixou assim, respondendo essa pergunta, usou exemplos do Velho Testamento, mas havia mais exemplos bíblicos, mais personagens lá no Velho Testamento, ou podemos dizer assim, quem era
os responsáveis pela organização, pela manutenção do templo lá no Velho Testamento? Não tem como deixar de lado a tribo de Levi, né? Os levitas, que eram responsáveis pela zeladoria do templo, né? Nós ouvimos muito as pessoas falarem assim, eu sou um levita porque eu canto ao Senhor, né? E aí, se nós formos... primeiro, porque a gente não pode dizer que pertencemos à tribo de Levi, né? Somos levitas, porque era uma tribo definida, né? Que era da descendência de Levi, que era dos filhos de José. Então, não é possível isso. Mas o levita, no sentido de participantes da organização da casa do Senhor, no sentido simbólico, né? E aí nós vemos, não temos como deixar de fora os levitas, né? Algo interessante, irmãos, que a gente pensa assim, irmão Gilvan, os levitas, então, deveria ser talvez uma tribo que eram de menos guerra, de menos luta, alguém que eles exerciam outras funções, né? Dá essa primeira imagem assim de um povo, uma tribo que não era voltada às guerras, porque foi escolhida para a limpeza, para a organização do templo. E se nós olharmos em Êxodo, capítulo 32, olha que interessante. Em Êxodo, segundo livro lá, Êxodo capítulo 32, diz algo muito interessante. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até a mim. Então, nessa história aqui, foi o momento que Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias para receber os 10 mandamentos. Quando ele voltou, Arão e aqueles que assim o acompanharam, criaram o bezerro de ouro e começaram a adorar. E Moisés ali se levantou e falou: quem é do Senhor, vem até mim. Se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Se juntaram, os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tomai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, cada um do seu amigo, cada um dos seus vizinhos. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram o povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. E o que nós vemos aqui, meus amados, irmão Gilvan? Nós vemos o povo de Levita, que eram homens valentes de guerra, que quando todo o povo, na fraqueza espiritual, cedeu ao bezerro de ouro, a tribo de Levi continuaram com o Senhor e usaram a espada para prevalecer a vontade do Senhor. Então, nós vemos que quando a gente fala em limpeza, em organização, nós estamos falando de homens valentes, que foi a tribo de Levi escolhida. Por isso, é um dos motivos que Deus assim os escolheu, porque ficaram do lado de Deus no momento tão delicado que Moisés estava passando. E ali, Deus separou a tribo de Levi para essas funções da zeladoria, organização, para o louvor também, né? Onde dali saíam os louvores para o Senhor. E essa tribo, nós vemos lá para frente em Números, fala que
Eram quase 40 mil levitas separados para a obra do Senhor. Olha que maravilhoso, né? Quantas Muito pessoas se mesmo. dedicavam especificamente para a organização da adoração, dos sacrifícios, da organização, da limpeza, do carregamento do tabernáculo. Tantas pessoas que voltaram as suas vidas para a adoração a Deus. Então, e se destaca a tribo de Levi, o qual também amparava a família de Abraão, de Arão, né, que eram os sacerdotes do Senhor, e eles apoiavam toda nesta área, nesse sentido. Então, não temos como deixar de lado os levitas que deram um inicial e exemplo para nós até hoje. E quando a gente fala, pastor, no Novo Testamento, quem seriam os levitas? Ou quem se aproxima mais, né, dessa função que era cumprida pelos levitas lá no Novo Testamento? Nós temos fundamentos no Novo Testamento para justificar esse tipo de trabalho lá no Novo Testamento, de organização, como acontecia lá no Velho Testamento com os levitas? Hoje, a função dos levitas, ela é aberta para mim, para o irmão e para todos aqueles que buscam obedecer à palavra de Deus, né? Deus não limitou mais esta função a uma determinada tribo. Então, hoje, nós podemos dizer que nós temos o privilégio e temos a honra de podermos trocar uma telha quebrada na igreja, podemos varrer o corredor da igreja, podemos olhar coisas que precisam ser organizadas, podemos participar de louvor, de adoração, podemos participar na organização dos cultos e tudo mais. Então, no Novo Testamento, Jesus ele abre este leque a todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Então, hoje não existe uma equipe específica para isso, uma tribo, alguém separado para isso. Graças a Deus, né, meus irmãos, que hoje nós podemos também participar desse ato tão lindo e tão singelo que é de servir, né, como o próprio Jesus nos ensina. É o sacerdócio de todos os crentes, né, pastor? É interessante. Nesse sacerdócio, o pastor é um levita também, né? É o zelador. Sim, assim também o diácono. Certo que às vezes o diácono, naquele sentido de organização, de liderar, né, de administrar juntamente com os demais irmãos, né, porque está mais aí envolvido com o serviço braçal, né, de serviço mesmo, mas também todos são convidados a serem aqueles sacerdotes, a serem levitas. Sim, até o nosso irmão Waderson Marques, às vezes eu converso com ele, quando eu vejo onde ele está lá na igreja, organizando, né? E feliz da vida, né? Porque está fazendo algo que é uma adoração ao Senhor, né? A organização da Amém. igreja. Como o pastor falou, é interessante isso, que algumas funções são colocadas aos diáconos, né? Em termos da organização da igreja, e estão à frente deste trabalho, mas não impedindo que os outros irmãos possam também participar e devam participar. Pastor, nesse primeiro momento, nós fizemos uma abordagem mais teórica, né? Uma fundamentação mais bíblica para justificar a importância da zeladoria, a Igreja de Deus estar sempre mantida em ordem. Mas agora a gente vai para questões mais práticas, né? E o pastor, inclusive, traz aí na lição, juntamente com a irmã Fernanda. E a pergunta é o seguinte: quais as atribuições de um zelador? O que um zelador faz na igreja? Nesse contexto assim mesmo de organização atual da igreja, quais seriam os atributos de um zelador? E o pastor também pode emendar aí a pergunta para dizer quais as qualidades
as características que um zelador deve ter também. Exato. Então, eu vou começar pelas qualidades e características de um zelador. O que é zelo? Nós precisamos entender o que é zelo. Então, zelo é um profundo e ardente sentimento de cuidado. Então, isso nós vemos o próprio Deus nos 10 mandamentos citar a nós, né? Que dizendo assim, que não é para nós se prostrar a ninguém, porque somente a Ele, né? No segundo mandamento, e ele diz lá, porque eu sou um Deus zeloso, né? O que ele está dizendo isso? Que ele é alguém que tem um profundo e ardente cuidado por nós. Então, ele tem um zelo por nós, ele tem um sentimento por nós. E assim, nós temos que ter outra passagem que diz, Zacarias 1,14, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. É este cuidado. A característica de um zelador é aquele que tem cuidado. Não um olhar crítico pela igreja, pelo templo, mas um olhar compassivo, um olhar preocupado, com amor por aquilo e pronto a servir, né? São qualidades e características necessárias para um zelador, né? Zelador no sentido, no contexto geral, do cuidado com a igreja do Senhor. E dentro das funções está a limpeza, né? Está os reparos, né? Lógico que alguns reparos terão que ser técnicos, né? Terão que ser profissionais, mas alguns reparos é necessário. A higiene do local é fundamental. A beleza do ambiente também é muito importante nesse sentido. Podemos dizer assim que tem que ter uma visão mais ampla sobre a organização, sobre a limpeza, sobre a higiene, sobre reparos, que muitas vezes não são todos que conseguem observar isso. Então tem que ter esse olhar observador, né? Tem que ter essa sensibilidade assim nessa questão aí de reparos, né, na casa de Deus. Olhar também a questão de uma lâmpada que queimou, algo assim que está faltando, né? É bem interessante essa questão. O pastor ainda ficou de falar sobre as atribuições, no caso aí já são as atribuições, né? Mas pensando nessa questão da zeladoria, o pastor inclusive fala aqui na lição, dá alguns exemplos de como tem sido aí nas suas igrejas. Eu queria até que o pastor lembrasse quais são as duas igrejas. São duas ou são três que o pastor pastoreia, né? Como tem funcionado a zeladoria? Qual tem sido a importância? Como o pastor avalia a importância da zeladoria aí nas igrejas onde o pastor coordena? Sim, eu atendo 3 igrejas, né? Uma aqui no Paraná, Santo Antônio Sudoeste, Cunhaporã, que é Santa Catarina, e Alpestre, que é Rio Grande do Sul. E se Deus quiser, né, a gente tem um sonho grande que é abrir uma igreja na Argentina, que fica a 500 metros da nossa igreja aqui, né? Então, aqui é divisa, é fronteira com a Argentina, né? Então, a gente tem esse projeto. E, né, então, nós atendemos essas 3 igrejas. E o irmão pergunta como que é que a gente trabalha nessas igrejas essa questão? É isso? Isso, como o pastor avalia a importância da zeladoria, né, na igreja, como tem sido aí, o pastor inclusive falou aí, todos podem participar, no caso aí a maioria das pessoas participam, ou tem alguém específico para fazer esse trabalho, se é remunerado ou não, se são um trabalho voluntário, como funciona aí, pastor? Sim, sim. Aqui na nossa igreja, né, de Santo Antônio Sudoeste, nós somos aqui, a minha família, somos responsáveis pela organização da igreja, né? Então, a gente se divide aqui, cada um faz um pouquinho, a coisa se torna leve,
Quando é um Interessante. trabalho maior, quando precisa uma faxina grande, aí mais irmãs vêm, mais irmãos vêm. Quanto à manutenção, esses tempos a gente trocou o telhado, a gente estava nos 10 irmãos da igreja, né? E todos ali trabalhando. E é uma alegria, irmãos, porque, na verdade, é uma adoração a Deus. Você zelar Amém. pelo templo do Senhor é uma forma de adorar, é um momento de comunhão que você pode proporcionar à sua igreja, estendendo esse convite aos membros da igreja. Porque você vê no semblante daquele que participou a alegria de poder participar daquele momento, né? Então, nesse sentido, as limpezas maiores a gente se junta com os irmãos, porque a nossa igreja tem ali um grupo de 50 membros adultos, né? E as coisas mais do dia a dia aí a gente procura manter. E nas outras igrejas, os irmãos também ali se revezam. Em Cunhaporã tem alguém que recebe para manter a limpeza, mas isso não impede dos outros membros também participarem com organização do pátio, com às vezes uma faxina maior, uma organização maior. É nesse sentido. Então, meu amado irmão, zelo, ele tem assim o sentido de uma visão, um cuidado e um sentimento pela igreja. Eu gostaria de Amém. ressaltar que esta visão, ela precisa também ser uma visão atualizada, uma visão contemporânea sobre a organização da igreja, né? Então, já fica a dica aí para os ouvintes, para não nos apegarmos diretamente sobre as coisas, sobre utensílios que, de certa forma, vão sendo ultrapassados, e daí, por causa daquele questão sentimental, você deixa, né? O zelo também é deixar a igreja atual hoje em dia, né? Deixar um ambiente agradável, um ambiente Amém. interessante. Às vezes tem alguém na igreja que tem essa visão mais atual, mais moderna, que deixa a igreja mais bonita, mais chamativa, né? Coloca, às vezes, essa pessoa responsável pela organização, por mudar alguma coisa, e muitas vezes é ultrapassado, né? E precisa ser mudado. Então, a gente não pode se apegar nesse sentido. Então, o zelo é uma questão sentimental, é uma questão de cuidado profundo, mas não podemos deixar de ser atuais, né? Então, como na nossa casa, chega um momento em que o nosso sofá ali, ele se entrega, né? A nossa cadeira, ele se entrega. E o que a gente faz, né? A gente troca por algo mais bonito, mais novo, e às vezes acontece na igreja de não querer trocar, porque tem uma história atrás daquilo, e isso não é saudável, né? Está vindo jovens da igreja, está vindo pessoas, e as coisas precisam ser atuais nos dias de hoje também, né? Então, para a igreja precisa dessa visão atual, né? Decorações faz parte dessa função de zeladoria, você decorar num ambiente agradável. As reformas muitas vezes atrativas, que combina com a cultura do local. Investimentos, você precisa estar investindo, porque é zelo investir na casa do Senhor, é colocar o seu coração ali, investir para o desenvolvimento, para o crescimento. Muitas vezes acontece de você querer construir algo na igreja e, para economizar um pouquinho, você deixa o arquiteto de fora, por exemplo. Alguém que estudou 4, 5 anos para fazer o melhor desenho, e você faz do jeito né, a gente faz do jeito que a gente acha que ia ficar bonito, e na nossa mente ia ficar bonito, e depois de construído, você vê que não ficou aquilo, porque às vezes nós precisamos de algum profissional, né? Faz um desenho lá
pede um desenho ali que combine com a igreja, que combine com o local, e isso faz parte do zelo também, né? Um arquiteto, antes de construir, não se apegar nas coisas, como eu falei, e estar sempre atual também faz parte do zelo. Eu gosto de dizer assim, irmão Gilvan, que zelo é o amor pela casa de Deus, né? Eu posso definir assim: zelo é como quando uma mãe está na casa. Então, se você tira a mãe da casa e deixa só a gurizada, o negócio não funciona, começa a virar bagunça. E o zelo é como uma mãe dentro de um lar. Ela coloca as coisas no lugar, ela organiza, ela arruma. Esse aqui não, esse aqui tem que ficar mais limpo. E assim a casa flui, se torna um ambiente agradável, né? Uma casa que tem uma mãe se torna um ambiente agradável para você chegar, né? Por quê? Porque tem aquela organização e tem aquele zelo, aquele amor pela casa de Deus. Amém. Interessante essa analogia aí da mãe, gostei bastante. Na realidade, pastor, eu gostei bastante da abordagem da lição. Quero agradecê-lo aí por essa participação tão ímpar, tão proveitosa. Assim, acredito que vai ficar assim para a posteridade, né? Essas contribuições, tanto que foi escrito na lição, como também esse momento que nós tivemos aqui de reflexão sobre a lição, né? Esse estudo. E agradecer demais o pastor pela paciência, também pela toda a sua família, por sempre estar à disposição, vir e estar servindo na obra, né? De uma forma ou de outra. Então, nosso agradecimento, né? Quero que o pastor aí deixe suas palavras finais a todos os amigos, a todos os irmãos, Amém. a todos aqueles que nos assistem pela página da igreja, da Primeira Igreja Batista aqui de São Bento do Trairi, né? E também aqueles que irão também nos assistir posteriormente no YouTube, porque esse vídeo também será publicado no YouTube. Então, eu quero que o pastor deixe sua saudação final. Sim. Amém. Então, eu desde já deixo um abraço para os irmãos aí de São Bento do Trairi. A gente sempre tem contato com o irmão Gilvan, graças a Deus a gente fez uma amizade virtual aí e espiritual, né? Seguimos a esse Deus maravilhoso. E a todos que vão assistir essa live, que estão assistindo, que sejam proveitosos para as suas vidas. Esse trabalho que nós fizemos foi bem difícil de encontrar assuntos, né? Livros, coisas assim, é bem raro, né? Encontrar. Então, foi bem trabalhoso, mas a gente viu que realmente Deus, na sua misericórdia, nos abençoou e fluiu, graças a Deus, este tema. E a gente ficou feliz da vida por ter escolhido esse tema. Dentro desses também, estudos... Oi? Eu também, por mais que tenha falta de bibliografia, né, nesse sentido, mas o que o pastor trouxe aqui, tanto na lição como hoje, na abordagem, a fundamentação bíblica aqui é muito importante. Aliás, amém, esse digamos, o esqueleto de toda a lição, trazer sempre essa fundamentação para esses temas, né? Sempre no velho como no novo, e isso enriquece bastante a lição, com certeza. Amém. Amém. E daí, dentro desse estudo, meu irmão, um versículo bíblico me impactou de extrema importância para mim, e quero deixar este versículo para que fique guardado no coração de cada um que ouvir esta live, porque assim como mexeu comigo, eu creio que vai ficar em muitos corações, que é Ageu, capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor fala assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Que palavra forte, né? Que nós precisamos parar e refletir, quando muitas vezes nós temos casas bonitas, irmãos, membros cristãos, investindo ardentemente nos seus lares,
e às vezes a igreja a qual ele vai adorar, o dono de tudo, está em ruínas, né? Então, que isso sirva de reflexão para mim, para você que está ouvindo, para que o mesmo amor que eu tenho pela minha casa, que, como diz aqui no próprio estudo, que ele se estenda até a igreja, né? Que a igreja seja uma extensão da minha casa e seja a peça principal da minha casa, né? Amém? Então, que Deus Amém. abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Sem palavras, novamente, pastor, para agradecer, né? Eu sempre costumo dizer que Eu que a agradeço. gratidão é uma das virtudes de todo cristão, né? Mas, de coração, mais uma vez, saiba que somos muito gratos e acredito que a igreja aqui de São Bento do Trairi, né? Agora eu falo o nome de toda a igreja, também é muito grato pela sua participação e também pela sua amizade, né? Virtual, mas como o pastor falou também, espiritual. E que essa amizade Amém. ela se estenda por muitos e muitos anos. Queremos agradecer também pelo convite assim de termos também participar das lives nacional, cujo pastor nos convidou para isso. Então, a nossa gratidão imensa por tudo, né? E só quero desejar Amém. tudo de bom, todas as bênçãos sobre você e sua família, sobre o seu ministério, o ministério da família e todos os membros e irmãos de suas igrejas. Pode ter certeza disso. E saiba, viu, pastor, que ele termina por aqui não. A gente ainda, quando precisar, a gente Meu chama Deus. aí e vai dar certo, viu? E Amém. peço Amém. desculpas Amém. pelos transtornos, viu? Não, eu digo sempre, quanto maior a luta, maior a vitória lá na frente, né? Amém. Então não é É nada por verdade. acaso, não. Amém. Bênção. Então, aqui, irmãos e amigos da Igreja Batista do Sétimo Dia aqui de São Betrairi, e também das igrejas batistas do Sétimo Dia de todo o Brasil, e todos os irmãos evangélicos, e que a todos que essa lição vai chegar, é o nosso abraço especial. Quero pedir aí ao pastor Neri que, nesse momento, encerre aqui para esse momento com oração. Pode ser, pastor Neri? Amém. Oremos. Querido Deus, santo e eterno, no nome de Cristo Jesus, nós chegamos diante de Ti. Agradecemos, Pai, por este momento especial a qual estamos tendo, podendo refletir na Tua palavra, refletir em um dos meios de adoração a Ti, Senhor, que é o Amém. servir, que é o estar pronto para servir a Tua igreja. E sabemos, Pai, que isso alegra o Teu coração, assim como alegrou quando a primeira construção do templo, aonde a Tua presença encheu, a glória do Senhor encheu, assim que aconteça também em nossas igrejas, Pai, que nós tenhamos zelo, cuidado, Senhor, pela Tua casa, assim como temos cuidado pela Aleluia. nossa. Eu peço, Senhor, que o Amém. Teu Santo Espírito esteja sobre este trabalho qual feito nesta noite, que aquelas pessoas que assim ouvirem possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito e possam crescer espiritualmente. É o que eu te peço, Santo Deus, a Tua misericórdia, a Tua bênção, o Teu cuidado. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Mais uma vez, agradecemos a todos, agradecemos ao pastor Aris, toda a sua família. Desejamos aí uma boa noite, um bom restante de semana na presença do Senhor. Viu? Fiquem todos com Deus Amém. e até mais. Assim.